Olá, tucanos! Estamos de volta com a especialidade de biossegurança. No vídeo dessa semana, nós vamos falar um pouquinho sobre pandemias e epidemias e algumas pandemias históricas que nós tivemos ao longo da história do mundo. Agora que nós já falamos um pouco sobre os conceitos básicos de biossegurança, de epidemias, pandemias, nós vamos conversar um pouco sobre algumas das epidemias e pandemias históricas que já ocorreram no nosso mundo e que marcaram as gerações e que continuam sendo conhecidas até hoje. A primeira delas que eu gostaria de falar é a peste negra. Ela foi considerada a epidemia mais mortal de todas. Ocorreu nos anos de 1347 e 1551 e matou mais da metade da população europeia na época. A estimativa é que a população reduziu de 75 a 200 milhões de mortos por causa da peste negra. Os estudiosos mais conservadores, eles estimam que a população mundial reduziu quase pela metade e a bactéria causadora da peste negra, ela teve origem na China e foi pela rota da seda, foi pelos navios transportada e sofrendo mutações ao longo do caminho até chegar na Europa de uma maneira muito forte e sair dizimando populações inteiras. A peste negra, ela tinha algumas características específicas. O nome dela, peste negra, se dava ao fato das feridas que ela causava no corpo. Elas começavam nas axilas e nas virilhas e depois se espalhavam para todas as extremidades do corpo, umas feridas grandes, pretas, que ficavam às vezes do tamanho até de uma maçã, segundo relatos da época, e que eram muito dolorosas, com um cheiro muito forte e que acabavam por tomar o corpo inteiro da pessoa. A pessoa, ela sofria da peste muitas vezes durante 1 ou 2 semanas no máximo e já morria. Pouquíssimos casos de pessoas que se recuperavam da peste negra na época. Ela era considerada uma doença, uma sentença de morte, basicamente, quando a pessoa tinha. Outras coisas que a pessoa tinha era uma febre de mais de 41 graus Celsius, vomitava sangue e tinha algumas complicações pulmonares, algumas dificuldades de se respirar. Cerca de 80% das pessoas morriam em uma semana e depois disso 90% a 100% acabavam morrendo nas semanas seguintes. A peste negra, ela causou uma grande revolução na época em que ela existiu, porque foi a partir dela que as noções básicas de saneamento começaram a ser desenvolvidas, as noções básicas de limpeza, de cuidados na cidade para se evitar espalhar a doença para outras pessoas. Então ela foi muito impactante na Europa e a partir dela que começaram-se a ter mais esses cuidados de higiene. Outra doença que afetou grande parte da população mundial, foi marcada historicamente por vários casos de morte, é a varíola. A varíola é uma doença também causada por vírus e ela é conhecida desde a antiguidade e atacou diversas populações, sendo inclusive uma das responsáveis pelo grande dizimamento de tribos ameríndias aqui do nosso continente americano. A varíola, em seu maior evento, que ocorreu de 1896 a 1980, afetou o mundo todo, causando cerca de 300 milhões de mortos. A sua transmissão ocorre de pessoa para pessoa, através de gotículas que podem ser expelidas através de uma tosse ou espirro, assim como o vírus que nós estamos enfrentando hoje em dia. Após um período de incubação, em que ela está se multiplicando, se reproduzindo dentro do ser humano, de cerca de 2 semanas, a pessoa começa a apresentar os sintomas da varíola, que são principalmente uma febre muito alta, dores no corpo, dores de cabeça, mal-estar e sintomas relativamente inespecíficos. Após 1 semana desses sintomas, a pessoa começa a apresentar os sintomas bem característicos da varíola, que são as manchas avermelhadas por todo o seu corpo. Essas manchas, elas se transformam em bolhas e as bolhas coçam muito. E quando a gente coça essas bolhas, elas podem estourar, liberar o pus e isso causa sérias complicações ao paciente e também é uma forma muito alta de transmissão da varíola para outras pessoas. À medida que a doença passa, que o nosso organismo vai combatendo a doença, essas bolhas elas vão desaparecendo
e se tornando em casquinhas ou crostas, que também coçam bastante e não devem ser coçadas ou arrancadas. Uma das complicações da varíola é que a pessoa tem o costume de coçar e depois coçar os olhos, ela acaba contaminando os seus olhos e isso pode levar a uma inflamação e a uma cegueira sucessiva. Então, o paciente pode acabar desenvolvendo cegueira por causa da varíola. A varíola ela foi considerada erradicada no planeta na década de 1980 pela Organização Mundial de Saúde, uma vez que foi uma das primeiras doenças em que foi desenvolvida uma vacina, que é considerada uma maneira efetiva de prevenção da varíola. E essa vacina ela faz parte do nosso calendário nacional de vacinação. É obrigatório para todas as crianças fazerem a vacina para prevenir essa doença. Outra doença que afetou grande parte da população mundial, ficou muito conhecida, é a gripe espanhola, que teve um impacto devastador. Cerca de 500 milhões de pessoas, o equivalente a 1/3 da população mundial, foi afetada e os números de morte são considerados entre 25 e 50 milhões de mortos causados pela gripe espanhola. Essa é uma doença que é causada também por um vírus, o vírus conhecido que é o vírus da influenza, que na época era muito mais agressivo. Entre os anos de 1918 a 1920, que foi o maior pico de morte causada por essa doença. É uma doença que ela também se propaga pelo ar, é transmitida através das gotículas que a gente dispersa ao falar, ao tossir, ao espirrar, e ela causa fortes dores de cabeça, um mal-estar muito grande, febre alta, calafrios e muitas dores. E também pode causar inchaço nos pulmões. O vírus está constantemente mudando e por causa disso as nossas vacinas para influenza elas são constantemente atualizadas e todo ano sai uma vacina nova. Ainda assim, a vacina é considerada um meio muito efetivo de prevenir a doença e é também parte do nosso calendário nacional de vacinação. Outra doença muito importante que afetou o mundo a nível de todos os países, todas as populações, foi o tifo. O tifo ele não é uma doença específica, mas é um nome genérico de várias doenças que são causadas por agentes infecto-contagiosos. Eles são causados por bactérias do gênero Rickettsia e a maior parte dessas bactérias ela se desenvolve em algum animal, num reservatório animal, e ela acaba sendo transmitida para o ser humano pela picada de pequenos animais parasitas como piolhos, em que eles picam e esses animais estão contaminados na hora que eles defecam, próximo à picada, a pessoa vai lá e se coça e acaba colocando a bactéria em contato com a sua corrente sanguínea e a bactéria toma conta do seu corpo. O tifo, ele causa lesões graves na pele e é por isso que ele é conhecido. E são lesões muitas vezes irreversíveis, que deixam cicatrizes, deixam marcas. Ele também causa dores de cabeça e dores nas articulações, febre alta, delírios e essas feridas cutâneas que sangram muito, são consideradas erupções cutâneas hemorrágicas. Em seu ponto alto, na Europa, ele levou a cerca de 3 milhões de mortos por volta dos anos de 1918 a 1922. E a melhor forma de prevenção dessa doença consiste em medidas de saneamento básico, onde a gente tem a higienização dos locais para evitar a proliferação dos bichinhos transmissores e, assim, evitar com que o ser humano seja picado por esses insetos e seja contaminado pela doença. Outra doença que foi muito impactante no nosso mundo foi a gripe suína, e dessa talvez vocês possam até se lembrar. A gripe suína, também conhecida como gripe H1N1, é causada por um vírus do tipo A, influenza, que é um dos vários tipos de vírus da gripe que nós temos circulando em todo o mundo. Ela é resultado da combinação de vírus que contaminavam humanos com vírus que contaminavam porcos. Por isso que ela ficou conhecida como gripe suína. E seus primeiros casos apareceram no México em 2009. Em abril de 2009, a Organização Mundial de Saúde declarou a gripe suína como uma pandemia mundial. E na época, ele foi um surto global e se caracterizou por uma variante muito agressiva da doença, cujos tipos atingiram um número de 17 mil mortes.
Os sinais e sintomas, eles são muito semelhantes ao de uma gripe comum, porém a ocorrência de náuseas também era bastante frequente. Só que esses sintomas, apesar de leves, eles acabavam agravando, causando problemas respiratórios, o que podia levar a óbito as pessoas infectadas pelo vírus. As vacinas atuais, elas foram desenvolvidas também para proteger a nossa população contra o vírus H1N1 e hoje em dia essa é uma maneira muito eficaz de prevenção dessa doença. Mas há 10 anos atrás ela foi uma doença muito impactante no nosso mundo, no nosso organismo. Também se recomendam medidas como nós já falamos antes, de cuidados em que a gente faz a lavagem frequente das mãos, cobrir o rosto ao respirar, ao espirrar e sempre estar com algum material que possa desinfectar a mão, como álcool gel, por exemplo. São medidas para a prevenção do H1N1. Muito bem, então esse vídeo de hoje falou um pouquinho sobre pandemias e epidemias históricas que nós tivemos ao longo da nossa humanidade, bem como algumas definições. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar sabendo quando nós temos novidades. Semana que vem nós voltamos com a especialidade de biossegurança. Até lá!